Meus amigos, mais um resumo dos julgados do TSE que ocorreram na semana anterior a esse vídeo. Confere aí após a vinheta. E a gente já vai resumir aí os julgados do dia 23 de outubro até o dia 27 de outubro. Né? A gente já está na edição de número 34, se aproximando ao final do ano. Né? Essa é uma edição bem tranquila, foram apenas 25 acordos. Né? Isso às vezes não significa muito a robustez desse informativo. Às vezes a gente tem 60, 70 julgados publicados com pouca riqueza de detalhes. Né? Nesse caso aqui foram apenas 25, eu já adianto que tem julgados bastante interessantes. Né? Então, a gente já começa aqui com o primeiro, prestação de contas e detalhamento do preço. A gente sempre faz a leitura, né, que é meio que uma paráfrase do julgado, depois a gente explica. Então, o que diz aqui o TSE? Que a ausência da integralidade da cadeia dos prestadores dos serviços malfere a transparência do gasto custeado com recurso público. Na espécie, ou seja, naquilo que o TSE analisou, o candidato realizou gasto com panfletagem por intermédio de diversas empresas. No entanto, né, ao ele juntar o contrato e as notas fiscais, não houve detalhamento de pessoas contratadas, locais e horas de trabalho, atividades realizadas e, principalmente, né, a justificativa do preço ajustado. Então, o candidato foi lá, contratou uma empresa para fazer panfletagem, pagou X reais, não justificou o tempo de trabalho, o modo com que o trabalho ia ser feito, né? Por que aquele preço foi pago, né? Então, não houve aí um detalhamento. Por conta disso, o TSE entende como uma falha de natureza grave em prestação de contas. Tá? É importante, principalmente chegando às eleições municipais, é importante que quando se for contratar qualquer empresa, principalmente de panfletagem, deve haver ali o completo detalhamento dessas despesas, tá bom? Quanto a esse entendimento, propaganda e derrame de santinho, já apareceu aqui pra gente algumas vezes, tá? Em que o TSE diz que é o seguinte, ó, é possível a responsabilização do candidato pelo derrame de santinho nas hipóteses em que as peculiaridades do caso revelem a impossibilidade de o beneficiário não ter o prévio conhecimento. Tá? Isso porque a gente sabe que em propaganda eleitoral, para que o candidato seja responsabilizado, ele tem que ter o prévio conhecimento. Isso porque para evitar com que um adversário faça uma propaganda irregular e possa prejudicar aquele determinado candidato. Exatamente por conta disso, deve-se comprovar o prévio conhecimento do candidato beneficiário. Né? Nesse caso aqui específico do derrame de santinho, que é aquela ocasião em que, na véspera das eleições, na madrugada, se espalha dezenas de santinhos do candidato, né, que são aquelas propagandas pequenininhas impressas, o TSE entende que nesses casos, a depender da circunstância, eu não preciso comprovar o prévio conhecimento do candidato. Né? A gente já viu aqui, inclusive, uma vez que a quantidade de santinho era tão gigantesca que não tinha como o comitê central do candidato não saber que aquilo ali era uma propaganda, né, irregular, nem sequer denunciar para a Justiça Eleitoral. Então, a depender do caso concreto, esse prévio conhecimento aí pode ser dispensado, né, afastado. Próximo entendimento, conduta vedada e banco de dados. Tá? Esse entendimento aqui é interessante, que já apareceu, o TSE já teve um julgado parecido, então está renovando, a gente já pode dizer que só uma jurisprudência, na jurisprudência quando o TSE vai decidindo as coisas e vai sedimentando não apenas um julgado separado. Né? Então, entendimento é uma coisa, né? Um julgado, um precedente é uma coisa, jurisprudência é outra. Né? Jurisprudência é quando esse entendimento se consolida. E esse parece que vem sendo consolidado. Que diz o seguinte, ó, que constitui conduta vedada a agente público, lá no artigo 73, inciso 1 da Lei 904, que é utilizar bens e serviços da administração pública, a utilização de informação de banco de dados de acesso restrito da administração pública. Aí vem o caso concreto. Né? No caso, o recorrente, secretário estadual de saúde, utilizou as informações obtidas em banco de dados restrito da Secretaria de Saúde para encaminhar mensagem a servidores do órgão contendo link de acesso à sua conta de rede social em que veiculava apoio à candidatura do cargo de prefeito ao município de Vitória. Então, olha só o que interessante. Ele era secretário estadual, então as eleições eram municipais de 2020, né? Então, em tese, como a conduta vedada ela afeta apenas a circunscrição, então, em tese,
um secretário estadual não estaria sujeito a essa conduta vedada, mas para o caso concreto, como ele utilizou a conta para apoiar um candidato a prefeito, ele cometeu aí a conduta vedada lá do artigo 73, inciso 1, tá bom? Julgado bastante interessante aqui, a gente inclusive pode trazer em uma edição aí de julgados em destaque, tá? Próxima julgado, a carta de anuência é suficiente para desfiliação por justa causa, ou seja, a gente sabe que via de regra vige o princípio da fidelidade partidária, então candidato proporcional, vereador, apenas o proporcional, né? Vereador e deputados, se forem eleitos por um partido, devem cumprir os 4 anos pelo respectivo partido. Isso não vale para senador, prefeito, governador e presidente, porque são cargos majoritários, mas os cargos proporcionais de deputados e vereadores devem cumprir o mandato pelos partidos em que forem eleitos os 4 anos. Essa é a regra. Como exceção à fidelidade partidária, tem as chamadas justa causa de desfiliação. E uma dessas justas causas que faz com que o candidato possa migrar para outro partido sem perder o mandato é a anuência do próprio partido. O partido vai lá, entrega uma cartinha e dá uma anuência, olha, pode ir embora que a gente não vai caçar, que a gente não vai pedir o seu mandato na justiça eleitoral. Então, nesse caso, é uma justa causa e não existe um requisito específico, né, sendo irrelevante o motivo que levou ao consentimento. É irrelevante, o partido nem precisa justificar essa anuência. Está aqui a carta, pode ir embora, não precisa ocorrer uma fundamentação do porquê dessa anuência, tá bom? Então é importante aí, não precisa ter essa anuência, esse motivo dessa anuência, tá? Outro entendimento que também já apareceu por aqui, tá? É a recorribilidade ou né, seria mais interessante se colocasse aqui irrecorribilidade de interlocutores, de decisões interlocutórias. Atenção, aqui, desculpa, atenção, advogados principalmente, né? Advogados e quem trabalha na área da prática em geral, assessores, juízes, promotores. As decisões interlocutórias, ou seja, aquelas que não têm, que aqui a gente pode até adicionar interlocutórias, que não afetem o mérito propriamente dito, né? Não ocorra ali, não afetem o mérito da demanda ali, essas decisões interlocutórias, elas não são recorríveis de imediato, né? Então elas são irrecorríveis, na verdade aqui, elas são irrecorríveis de imediato ou não são recorríveis de imediato, né? Dependendo do termo que você usa, por não estarem sujeitas à preclusão, devendo a matéria ser impugnada em recurso contra a decisão definitiva. Como é que funciona essa questão aqui, nesse caso específico, né? Houve aqui, né, supondo-se que tenha sido uma AISG, por exemplo. Dentro dessa AISG se pediu a quebra do sigilo bancário, né? Houve uma decisão com a quebra do sigilo bancário. O juiz deferiu. Bem, se ele deferiu, essa decisão ela não põe termo ao processo, não põe fim ao processo. Por isso, essa decisão não cabe recurso dessa decisão interlocutória, ao contrário lá do processo civil, né? Então, a gente até explica isso na nossa oficina eleitoral, que é voltada para a prática eleitoral, na aula 1.3, depois confere lá na aula 1.3, exatamente que muita gente vem da prática civil, acaba tentando aplicar aqui no processo eleitoral e acaba assim equivocando, né? Aqui no processo eleitoral não cabe decisão, não cabe recurso de decisão interlocutória, que lá na prática comum seria o agravo de instrumento. Então, eu devo pegar essa decisão aqui, né, que deferiu o sigilo bancário, e aqui no recurso de mérito ou na preliminar do julgamento de mérito, aqui na preliminar do julgamento de mérito, aí sim eu trago essa decisão aqui, né, que conferiu a quebra de sigilo bancário. Então eu posso trazer como uma preliminar aqui na decisão de mérito ou mesmo no recurso aqui que eu aviar contra a sentença já aqui de mérito, tá bom? Então, regra geral, as decisões interlocutórias não precluem e não são recorríveis de imediato, tá bom? Mesmo nos casos de agravo de instrumento que ocorre, lá no caso do processo civil. Né? O processo civil tem ainda um agravo de instrumento para ter essa recorribilidade. Tá? Ainda seguindo, já apareceu esse entendimento aqui para a gente sobre imunidade parlamentar e escudo, mas eu não quero falar especificamente sobre ela, tá? Ela é só uma introdução para a gente ter um ponto depois sobre o princípio da anualidade. O que
que o TSE decidiu com base no STF, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar somente incide no caso em que a manifestação guarde relação com o desempenho da função legislativa. Ou seja, eu não posso utilizar a minha imunidade parlamentar, que é a liberdade de expressão do parlamentar, para falar tudo sobre algo que tenha vínculo com a sua função parlamentar. Eu não posso, por exemplo, utilizar a minha imunidade parlamentar para xingar meu vizinho, né? Isso não tem nenhuma relação com a minha função legislativa. Então, essa imunidade parlamentar não alcança, por exemplo, uma propaganda eleitoral ilícita. Eu não posso, por exemplo, utilizar um fato sabidamente inverídico para ofender o meu adversário e depois dizer, não, veja bem, eu tenho imunidade parlamentar, então, portanto, eu não posso ser processado por propaganda eleitoral ilícita, né? Isso, uma coisa não guarda relação com a outra, tá? Com base nesse entendimento, o TSE aplicou uma multa eleitoral para um determinado parlamentar em sede de propaganda eleitoral ilícita e afastou também o chamado princípio da anualidade, porque ele disse, olha, lembra que o seguinte, né, o princípio da anualidade, a gente já comentou aqui, e também é aplicável nos casos em que a decisão, em que o tribunal muda o seu entendimento. Então o tribunal ele tem um entendimento nas eleições de 2022, ele muda, então, portanto, esse entendimento só pode ser aplicado nas eleições de 2024. Esse princípio da anualidade na jurisprudência foi copiado do princípio da anualidade do artigo 16, que diz que lei que alterar o processo eleitoral só vai ter eficácia um ano após a sua publicação. Então, o princípio da anualidade, que era voltado apenas para a lei, foi exportado, né, ou foi importado para a jurisprudência para dizer que o entendimento aplicado em uma eleição, se modificar, só pode ser aplicado nas eleições seguintes. No entanto, o TSE, já, exatamente se fincando no princípio da anualidade, diz, bem, a anualidade fala que não pode haver viragem jurisprudencial quando alterar o processo eleitoral. Nesse caso, simplesmente não houve a alteração do processo eleitoral. O que houve é uma sanção de um entendimento que já era consolidado. Então, o entendimento já era consolidado, muito embora não tenha ocorrido um caso em que houve uma sanção de propaganda ilícita, mas o entendimento em si já era consolidado. Então, o entendimento sendo consolidado, não há aí uma viragem jurisprudencial, portanto, a sanção poderia ser aplicada, porque o entendimento não tinha uma repercussão de mudança no processo eleitoral e não interferia na igualdade de condições dos candidatos, já que o entendimento já era consolidado e a aplicação da sanção em si não feriria o processo eleitoral e nem a igualdade de condição entre os candidatos. Então é importante esse entendimento aqui, porque ele inclusive conceitua o que é a alteração do processo eleitoral. A gente sabe que nem todas as alterações ferem o processo eleitoral. Por exemplo, o caso clássico é mudança da cor do título eleitoral. Isso não tem nada a ver com o processo eleitoral. Então, isso aí pode ser, a lei pode ser alterada um mês antes das eleições, porque não altera o processo eleitoral. Tá bom, meus amigos? Então, esses foram os entendimentos aí da semana do dia 23/10 até o dia 27/10. Né? Vocês viram aí que, muito embora apenas 25 acórdãos, mas a gente teve aí julgados bem interessantes. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar. Isso ajuda muito a gente, porque isso impulsiona o canal. E isso vai dando retribuição para a gente, vai ajudando para que a gente toda semana possa aqui produzir esses julgados de graça aqui para vocês. Né? Em resumo, a gente tem aqui, às vezes até cerca de 60, 70 julgados que a gente resume de 10 a 12 minutos aí para vocês, tá bom? Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, ou para concurso ou para prática eleitoral, vou deixar 2 links aqui, pode acessar e se aprofundar em direito eleitoral. Forte abraço e até a próxima.